Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um diálogo sobre Umbanda. Eu me chamo Felipe Brasil, sou dirigente do TEA, Casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro, e hoje vamos falar sobre Umbanda e ciência, que esse tema dá nome ao canal do nosso convidado, que é youtuber médium de Umbanda, o nosso irmão Gabriel Ramos, que é da tenda de Umbanda Filhos da Palha, lá de Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados. Gabriel, a bênção, saravá, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Pai Felipe, sua bênção. Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui batendo esse papo com você. Só fazer uma leve correçãozinha, Filhos de Palha, porque eu vi que tem outro terreiro, se não me engano, na Bahia, chama Filhos da Palha. O nosso Ah, é de palha. interessante. De palha. Deixa eu ver aqui, até o pessoal colocou errado, então. Meu irmão, vou corrigir depois aqui nos comentários. Mas vamos lá. Eu vou dar boas-vindas a todos que estão chegando, meu saravá fraterno, a todo mundo que for chegando, coloca a hashtag da sua casa espiritual. Então, para os filhos, né, os filhos de palha, possam colocar a hashtag da casa de vocês, estiverem chegando, mãe Elisângela, da família Gerações, mãe Li, da Senzala dos Pretos Velhos, mãe Rosana, dirigente do Tula. Lembrando que essa live ela está sendo transmitida pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Todavia, a melhor qualidade de conexão é através do YouTube, que eu consigo acompanhar em tempo real. Então, para quem chegar, migra para cá, manda sua pergunta, seu comentário e vai marcando aí os amigos. Aos filhos do Cantinho da Luz, o Wagner lá de Saquarema, filhos do Pai Isidoro Bravo, estão por aqui também. Pai Marcos, dirigente da tenda de Umbanda Caboclo Zumbi, aqui no Rio de Janeiro. A todos os filhos do TEA, alunos que estão por aqui. Pai Ronald, dirigente da Casa de Chico, aqui no Rio de Janeiro. Aos filhos da Casa do Caboclo Ubirajara, de Recife também, vão chegando. Vou dar uma olhada aqui no Instagram. Todos sejam bem-vindos também. Vamos começar, então. Gabriel, uma pergunta que é tradicional em nosso canal. Como você chegou na Umbanda? Pelo amor, pela dor, pela curiosidade? Nasceu um berço umbandista, espiritualista? Como se deu o seu chamado? Bom, eu cheguei na Umbanda por curiosidade, né? Retomando assim a minha trajetória religiosa, a minha primeira religião foi evangélica. Quando criança, eu comecei a ir na igreja, mais por brincadeira, né? Brincar com os colegas e tal. E aí acabei levando a minha mãe, incomodando ela para ir, e ela se tornou evangélica, posso dizer, por causa de mim. E aí fui crescendo, gosto muito de música, de tocar guitarra e etc. E aí chegou um dado momento aí com mais ou menos entre 12 e 14 anos, que eu comecei a tocar com banda e tal, e dentro da igreja tem aquela doutrina que você não pode tocar música do mundo, né? Aí um dia o pastor chegou e falou, olha, não dá para você ficar tocando e tal, e como eu gostava muito, acabei me afastando da igreja. E meu pai já era espírita, né, kardecista nessa época, mas eu nunca ia com ele no centro espírita. E fui crescendo, quando eu tive mais ou menos uns 21 anos, eu comecei a frequentar o centro espírita nos dias de estudo, que começou a me interessar, um amigo meu abraçou a causa comigo e a gente foi lá estudar, a gente tinha muita curiosidade sobre esses assuntos de espiritualidade e tudo mais. E seguimos, né? Lá por volta dos meus 24 anos, mais ou menos, estou com 35 agora, foi a primeira vez que eu visitei um terreiro. Porque na época eu tinha uma namorada e ela estava com alguns problemas e eu desconfiava que poderia ser mediunidade. E no centro espírita não consegui buscar nenhuma solução, acabei levando ela no terreiro, porque na época tinha um amigo meu aqui que frequentava um terreiro e a gente acabou indo lá a convite dele. Mas eu confesso que eu era uma pessoa muito ignorante sobre a espiritualidade e um pouco arrogante também, porque estudando muito ali o espiritismo, eu tinha aquela cabeça que infelizmente algumas pessoas têm, né? Ah, a Umbanda são espíritos inferiores e etc, etc. Então, quando eu fui no terreiro de Umbanda, era uma gira de preto velho e depois baiano.
E aí eu tava com aquela mentalidade ainda e não gostei muito, eu achei, são só espíritos inferiores aqui, todo mundo bebendo, fumando, não entendia nada. Mas tá tudo certo. E aí fui embora, nunca mais voltei. Quando foi em 2018, né, 4 anos depois, eu estava com outra namorada que me perguntou onde tinha um terreiro de Umbanda na cidade, porque quando ela era mais jovem, ela ia em terreiro. Aí eu conhecia esse, levei ela. Chegando lá, ela já acabou, ela era médium, acabou entrando na corrente e eu comecei a acompanhar, né? E nisso era uma gira de Exu, que eu acho que foi o momento marcante assim para fazer eu começar a frequentar o terreiro. Era uma gira de Exu e eu tava lá sentado no banco, as pombagiras começaram a incorporar e lá nesse terreiro era bancos tipo banco de igreja assim, grandão, né, de madeira. Eu sentei no banco e a pombagira na minha frente, parou na minha frente assim de costas para mim e ela me olhava. E eu olhava para ela e eu sentia um negócio, tipo, vai lá falar com ela, vai lá falar com ela. E eu relutei até o final da gira, até que no final da gira eu levantei e fui lá falar com ela. E nisso várias vezes ela me ofereceu o champanhe dela e etc. Nessa que eu fui conversar com ela, eu pensei ainda com a minha cabeça de arrogante, né? Eu falei, eu vou questionar tudo que eu quiser então para essa pombagira, eu vou pressionar ela, vamos ver se ela vai conseguir me responder tudo. E aí, o espírito muito sagaz, né? Ele fala tudo que a gente quer escutar. E aí ela falou tudo que eu queria escutar, respondeu todas as minhas perguntas. E no final ela falou só uma frase que era para me quebrar, né? Que aí ela falou assim, olha, seu problema é que seu copo tá muito cheio e você precisa esvaziar, você precisa entender o que está acontecendo aqui dentro, né? Quem são esses aqui? Nesse terreiro tinha um banner com os orixás assim na parede. Você precisa entender quem são esses, então vai estudar o que está acontecendo aqui, vai entender, e aí depois você volta com o seu copo vazio. E eu sou uma pessoa que me sinto desafiada por entender as coisas e estudar, né? Então, ela sabia o meu ponto fraco. E aí eu passei um mês assim procurando informação sobre Umbanda, estudando livro, etc, até que aquilo me encantou. E aí eu voltei no terreiro e comecei a frequentar mais com o copo vazio de fato e tentando entender o que estava acontecendo ali dentro. E a partir daí segui meu caminho. Então assim eu entrei na Umbanda. E um belo dia, ainda numa gira de Exu, o Exu se manifestou. Eu estava sentado no banco lá também. E aí ele se manifestou e a partir daí eu comecei. Muito bom. Tem já algumas perguntas aqui que eu já vou fazer, mas antes eu vou pedir a bênção à mãe Grace Ludogero, do Cantinho de Oração do vovô Dani, de Mar de Espanha. Tem um comentário aqui do Emiliano, que eu acho que é um irmão de corrente que coloca assim, temos muita sorte do Gabriel ser nosso irmão de casa, pessoa ímpar, estudiosa, dedicada, carrega muito conhecimento. Tem vários irmãos chegando também, pedindo a bênção, já vi aqui que no Instagram tem uma casa que é Grupo Espírita Sagrado Coração de Jesus, que é uma casa de Umbanda, Kardecismo e Umbanda, é uma casa que segue essas vertentes, né, no trabalho. Você fala desse desafio, né, de buscar o conhecimento, de ter essa questão, mas também você fala desse período que você classifica como ignorância. E aí eu fiquei me perguntando, quantas pessoas chegam ignorantes no terreiro por conta do racismo, por conta da fala popular e até pela falta de um letramento. Por mais aqui no Rio de Janeiro tem uma lei para estudarmos religiões de maneira mais acadêmica nas escolas, e as escolas, os diretores enfrentam muitos desafios quando chega na parte das religiões de matriz africana, que entram numa que estão querendo doutrinar os filhos. É claro que isso ajudaria a combater tamanhamente o preconceito. E aí eu fico pensando, no geral, como que nós, seres humanos, somos pessoas preconceituosas. E eu queria que você falasse da importância do estudo e como tentar também desconstruir esse preconceito. E a Pombagira falou uma coisa que nós falamos aqui no primeiro dia da aula do nosso curso de doutrina, que é um curso gratuito para aqueles que são de Umbanda e alguns que aspiram a ingressar na casa, que é esvaziar o copo.
É claro que sua bagagem da igreja evangélica, a bagagem da passagem pelo kardecismo, ela é extremamente bem-vinda, mas eu tenho que me abrir ao novo e abrir ao conhecimento. Como que é isso? O que a gente pode recomendar, falar a respeito disso para quem está chegando agora no terreiro, ou um médium que esteja até mudando de casa e que tem dificuldade de aceitar, abraçar por completo a doutrina que ele elegeu, que a espiritualidade dele o encaminhou? Eu acho que a gente precisa tentar encarar isso por várias frentes, sabe? Porque existem vários tipos de pessoa, igual você acabou de relatar. Tem pessoas que chegam no terreiro sem conhecimento nenhum, tem pessoas que vêm de outras casas, né? Tem pessoas que não têm contato nenhum com o terreiro. Então, como trabalhar essa questão em diferentes pessoas, né? Um problema assim que eu enxergo no bandista em geral, né? Aqueles que vão ao terreiro, consulente, né? Assistência. Muita gente trata o terreiro como pronto-socorro, né? Ele só busca o terreiro na necessidade, então ele acaba não se entendendo como um bandista. Ele está ali por alguma necessidade, né? A gente sempre vai ter necessidade, mas tem pessoas que quando tá tudo bem, eu não preciso do terreiro, mas quando tá mal, aí eu vou atrás do terreiro. E eu percebo que isso é um comportamento bem comum nas pessoas, né? Não se entendem como umbandistas. Então, para as pessoas que são simpatizantes, que buscam um terreiro, talvez a gente buscar formas de criar essa identidade, né? A pessoa se entender como umbandista, como religião, estar mais presente naquela comunidade, entender que o terreiro não é só para socorro, mas também para viver momentos felizes, né? E eu acho que para o público em geral, que não tem contato com o terreiro, uma coisa que eu percebo assim muito em movimentos militantes pró-terreiro é que às vezes a gente acaba tendo um comportamento meio, certo ponto, raivoso. Porque é que a gente quer mostrar para a sociedade que não é nada daquilo que a sociedade pensa, que não é do diabo, que é isso, que é aquilo, mas às vezes a gente impõe demais. E eu acredito que as pessoas só conseguem entender a partir do momento que elas têm a oportunidade de compreender e ter um contato mais próximo. E vou dar um exemplo particular. Por exemplo, quando comecei na religião, minha mãe que é evangélica e meu pai que era espírita, eles não gostaram, né? Eles falaram diversas coisas que está presente no senso comum, né, na mentalidade das pessoas. Mas a partir do momento que eles foram vendo a minha mudança, o meu comportamento, o que eu venho me tornando ou o que eu me tornei, não tem como manter o mesmo pensamento antigo. Então eu acho que a gente ir por essa linha com as pessoas é uma forma de mudar o pensamento. Ninguém vai aceitar nada por imposição. A gente precisa. É aquela história de dar o exemplo, né? Então, eu acho que é por aí o caminho. Bacana você colocar isso acerca do processo de transformação, porque eu digo que eu comecei na Umbanda, fiz minha iniciação com 12 para 13 anos, e desde lá, desde aquela época, nunca parei o trabalho, nunca larguei a Umbanda em momento algum, porque é meu porto seguro, é onde eu me renovo, e se eu sou uma pessoa hoje um pouco melhor, é em detrimento à Umbanda. Portanto, que eu falo, e ontem falei para uma roda de conversa, que se eu pudesse, teria começado antes o trabalho espiritual. E eu digo, não adianta nada você frequentar um terreiro durante um ano, 50 anos, e não melhorar nada enquanto pessoa. E hoje em dia existe um movimento que diz que Umbanda não tem, não trabalha com reforma íntima. E eu sou testemunha que muitas vezes no terreiro você pode não usar o termo reforma íntima, independente se aquela casa tem estudo ou não, mas a todo tempo as entidades estão apregoando a transformação da consciência, a missão de nos tornarmos pessoas melhores. Como é isso? Porque tem pessoas que têm uma síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E isso para um bandista, para quem crê no processo da reencarnação, né, dentro de toda uma filosofia espiritual, não se coaduna. É como se eu praticasse algo e proferisse uma outra coisa. Eu seria demagogo. Como que é isso? O que a gente pode provocar a quem às vezes está no terreiro? Eu sou assim mesmo. E eu falo sempre, não adianta você ser manso no terreiro, no meu irmão,
e do lado de fora está chutando cachorro, ser bicho solto dentro de casa, né? Como que eu incorporo o caboclo a vida toda e não busco ser disciplinado no meu dia a dia? Não tento ser humilde como Preto Velho, ser sagaz como Exu, né? Ser ágil como malandro mas sem querer dar a pernada em ninguém. O que você diz a respeito disso? Então, acho que as pessoas às vezes confundem, né, o termo reforma íntima, como você falou, né, ainda que ela seja feita com outras palavras, mas talvez as pessoas tenham na cabeça delas que reforma íntima é algo muito cristão, não sei, porque vem uma onda dessa pegada aqui dentro da religião hoje em dia, né? Então, é muito cristão, tem que ser bonzinho, tem que ser quadradinho, mas dentro do meu contato com a espiritualidade, eu vejo que não é tudo tão redondinho assim, né? Os espíritos, eles tentam guiar a gente pelo caminho que eles consideram o melhor caminho possível para a gente, aquele que vai ser melhor para a gente, não o que vai ser menos dolorido, é o mais fácil. E o caminho que é melhor para a gente geralmente é bem dolorido, né? A gente precisa sofrer para aprender. Lá no nosso terreiro a gente aprende muito com o Exu, que inclusive é uma diferença, né? Lá na nossa casa, quem é o chefe da casa é o Exu. E ele ensina muito dessa questão, né? Da gente aprender com o sofrimento. E eu percebo que é um treinamento bem difícil, porque a gente passa por coisas como se fosse o treinamento do Bob, você pedindo para sair, sabe? Então, a gente pede para sair várias vezes e talvez muitas pessoas não querem passar por esse processo, né? Por exemplo, eu vejo muita, só para exemplificar tudo que eu estou falando, eu vejo muita gente falando assim, eu sou barraqueira porque eu sou de Ançã mesmo. E será que a pessoa imagina mesmo que Yansan foi assim? Porque se a gente analisar que Yansan foi uma general, né, ela era uma pessoa muito estrategista, então sabia o momento certo de atacar, o momento certo de não atacar. Talvez ela tinha paciência, né, para pensar e fazer as coisas. Então, será que é assim porque a Yansan é barraqueira ou é porque eu quero ser assim mesmo e estou usando um pretexto, né? Então, não é esse o ensinamento que eu vejo os espíritos tentando passar, né? Mas se a gente também não tiver aberto, os espíritos não vão pegar na nossa mão e arrastar a gente pelo caminho, né? Então a gente precisa estar também aberto a isso. Certamente. Eu vou pedir a bênção ao pai Edson Borba, da Casa do Caboclo Lírio Verde, de Joinville, em Santa Catarina. Saudar os filhos do Centro Espírita Ogum Beira-Mar de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, aos filhos da Irmandade de São Pedro, e são de Santa Catarina. Né, tem aí os filhos de palha que estão chegando, estão marcando aí também. A todos os irmãos que estão chegando, sejam bem-vindos. Vamos compartilhar essa live, se inscrever no canal, né, deixar aqui seus comentários, marcar os irmãos, né, e sejam todos bem-vindos. Vou saudar também a Fraternidade Mata Virgem, que está aqui pelo Instagram, a todos os irmãos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Essa transformação, ela é importante. Você fala que seus pais tiveram muito preconceito, e é muito comum notarmos que um dos fatores que levam, que são causadores da evasão, da saída de médios no terreiro, é a questão familiar. Horas por não entender, horas pela falta de apoio, por ter uma outra religião, pela ignorância. Eu fico muito contente quando um parente de um médium do Filho de Santo, né, vai ao terreiro e o pessoal me apresenta, tal, seja bem-vindo, né? Que bom que você sabe onde seu filho, sua filha está frequentando. Porque às vezes a pessoa tem aquela imagem, né, tem aquela ideia pré-concebida do que é o terreiro, e quando lá chega, aquilo é desconstruído. E tudo bem, ninguém precisa frequentar a mesma religião, mas é importante, sobretudo, respeitar, não tolerar. Eu tenho intolerância à lactose, a algumas comidas, mas eu preciso respeitar, porque se não existe respeito, não tem relação. E aí você falou que seus pais tinham muitos tabus, sua mãe por ter se tornado evangélica, e olha que seu pai é de uma religião co-irmã, que é o espiritismo, né, que tem uma mesma visão, mas tem aquele ranço, aquela perspectiva da Umbanda.
E eu queria saber como que eles viram e acompanharam essa mudança e começaram talvez a desconstruir. Isso aconteceu? Não? Como foi o processo? Então, assim, meu pai, por ser espírita, aceitava melhor, né? Mas eu acho que ele tinha a mesma cabeça que eu tinha quando eu fui pro terreiro a primeira vez. Porque eu lembro de uma frase que ele falou assim, quando eu comecei a frequentar a Umbanda, né? Ele falou assim, ó, você sabe que pro espírita isso aí é a mesma coisa que regredir, né? Então, aquela ideia antiga espírita, né? E aí, mas enfim, a minha mãe, de vez em quando, eu falava coisas, que escutou na igreja, que isso, que aquilo. E aí, na época, eu ainda morava com ela, eu cheguei e falei pra ela assim: olha, mãe, não quero que você me fale mais nada de Umbanda, porque você não conhece. Você não sabe, você nunca foi num terreiro. Você tá escutando o que as pessoas falam, né? Eu só vou aceitar você me falar alguma coisa no dia que você for no terreiro e ver o que tá acontecendo lá. E aí eu sempre convidava, né? E aí ela, eu vou, dor de cabeça, isso, aquilo. Beleza, um certo dia, numa sexta-feira de gira, ela pegou e falou: hoje eu vou lá. Então tá bom, era um gira de caboclo. E eu lembro que na época ela tava meio com problema assim pra dormir, com dificuldade de dormir. E aí ela foi na gira, foi a gira normal, passou em atendimento com as entidades. No dia seguinte, fui lá, perguntei pra ela: e aí, tinha muita coisa lá? Tinha alguma coisa que você não gostou? Alguma coisa igual o pessoal fala na igreja? Não vi nada demais, inclusive dormi muito bem. Então aquilo ali acho que foi o primeiro passo a começar a desconstruir. Claro que ela nunca vai se desconstruir 100%, né? Mas hoje ela já entende, já aceita, já vê que não tem nada demais. E meu pai também, com o tempo, foi pegando mais conhecimento sobre a religião, foi vendo. Eu também fui conversando muito, né? Ele também já conversou com guias que eu trabalho, e aí ajudou ele também a se desconstruir, tanto ele quanto minha mãe. E aí, eu acho que foi um processo natural, né? Que leva tempo. A gente também precisa aprender é aquilo que eu estava falando antes, né? Não impor e nem entrar em embate, mas tentar conscientizar, né? De uma forma com exemplo. E o exemplo leva tempo, né? Com certeza. O exemplo ele arrasta, né? Ele tem a capacidade de arrastar. Não adianta eu falar de ser uma pessoa bondosa se eu não busco ser uma pessoa bondosa, né? E exemplificar isso. Cristo exemplificou, estamos muito distantes dele, mas ele é o nosso modelo, serve como um espelho, como um avatar, né? Ele, como exemplo, ele seguiu o que ele falava. E uma outra característica também que a Umbanda tem é que a Umbanda não é uma religião proselitista, ela não tenta catequizar ninguém. Eu nunca vi o Uhum, guia tentando convencer. Ele pode falar: olha, você é uma missão, você tem que vestir o branco, você é o médico, mas isso é uma decisão sua. É o seu sim. livre-arbítrio em desenvolver. E não adianta também, eu falo que para os filhos, né, entrar no embate, ficar batendo. Não, seu marido respeita, né, você tem que respeitar, né, a sua escolha, a sua vontade, a sua singularidade. E esse eu vejo que é muito o desafio, né, ali do médium, né, principalmente quem está começando. Antes Uhum. eu vou saudar os filhos do pai Guilherme, do Tuega, lá de Jacareí, que estão por aqui nos acompanhando, ao pai Fernando, da casa de pai Cipriano, que está aqui também nos acompanhando, aqui de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro, a todos os irmãos que estão chegando, Saravá, sejam bem-vindos, vamos compartilhar essa live. Gabriel, você adentra Umbanda numa cidade que é pequena, uma cidade, se não me falha a memória, de fronteira, no Mato Grosso. Né? Quais são os desafios? Tem muita oferta de Umbanda, por quê, pessoal? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós somos muito acostumados a falar com casas do eixo Rio de São Paulo. Né? E uma casa no Centro-Oeste, eu acho que é a segunda pessoa que eu converso na vida, aqui nas lives, com alguém que seja da região Centro-Oeste, especificamente do Mato Grosso, do Sul é a primeira pessoa, que o outro pai que eu falei era do Mato Grosso. Como que é isso? Tem desafios para uma casa, né? Pode falar um pouquinho sobre a intolerância, sobre o preconceito, sobre racismo, como que é isso? Então, só antes de mais nada, gente, todo mundo que mora no Mato Grosso do Sul corrige todo mundo que fala Mato Grosso.
É um estigma do estado, né? A gente sempre tá falando, gosta de atentar, Mato Grosso do Sul. Isso aí. Mas enfim, é só uma brincadeira do estado aqui. Inclusive, só passar um recado aqui pro pai Felipe, da minha mãe de Santos, Suelen, falou que leu o livro Boiadeiro Zé do Laço, gostou muito, inclusive é o boiadeiro que ela trabalha. Ah, bacana, benção, Suelen. Obrigado aí pelo carinho, né, e pelo feedback do livro, meu saravá. E obrigado também por permitir aqui o Gabriel estar participando da live conosco. Então, aqui, assim, na minha cidade tem bastante terreiro, eu não sei te dizer exatamente a quantidade, tá? Mas eu acredito que mapeado em torno de 70 casas. Mas é uma cidade maior, ela tem em torno de 230 mil habitantes, né? Uhum. Mas como a gente conversou anteriormente, aqui é um estado bem conservador, então talvez esse comportamento acabe contribuindo um pouco para a intolerância, né? Aqui a gente não costuma ver terreiros com fachada. Tenda tal, templo tal. A gente não vê. Os terreiros estão no fundo das casas, estão escondidos, estão nos bairros de periferia. A nossa casa é um pouco diferente porque o nosso barracão é bem numa BR, que aqui na cidade tem uma BR que vai para a cidade universitária, onde ficam as universidades estadual e federal e aeroporto. Então todo mundo precisa passar por ali. E ali é como se fosse uma zona rural. Então tem um barracão lá que pintou a fachada com o nome do terreiro, mas já é um local mais afastado, né? Mas dentro da cidade a gente escuta vários casos. Aqui também tem uma outra questão que a presença indígena é muito forte, né? Então tem aldeias na cidade e eles também sofrem intolerância dentro da prática religiosa deles, né? Então sempre tem uma casa de reza indígena queimada, terreiro sendo apedrejado, já teve terreiro queimado. O nosso terreiro mesmo, antes de ir para esse barracão, era na casa do nosso pai de santo e aconteceu um problema lá com o vizinho que invadiu a gira e a gente parou o terreiro por quase 2 anos, né? Então, aqui acontece bastante casos de intolerância religiosa, não só física, mas também no digital, né? Ano passado mesmo teve uma notícia que saiu no jornal que estavam violando o túmulo numa cidade vizinha aqui, Ponta Porã. E aí uma empresária aqui da cidade comentou que isso era coisa de macumbeiro, macumbeiro que usa, come a carne de defunto. E aí o pessoal de terreiro foi bom porque assim, eu vejo que o povo de terreiro não é muito unido, né? Se a gente fosse unido como evangélico, a gente tava melhor. Mas foi bom que o pessoal de terreiro se uniu ali em prol da raiva momentânea e fizeram uma manifestação, uma passeata e tal, pedindo, né, uma punição aí, entraram no Ministério Público, etc. Então, acontecem vários casos, sim, mas eu vejo que as pessoas, né, estão melhorando quanto a isso, estão ficando mais abertas, estão tendo mais curiosidade, né, tem muita gente que está se cansando, né, de dogmas antigos de outras religiões e encontra na Umbanda, no Candomblé, uma liberdade que elas não achavam possível. Então, apesar da intolerância, eu acredito que tem margem boa para melhora, mas a gente precisa se unir mais. Eu sempre comento aqui com meus irmãos de santo, meus amigos, a gente pode se quebrar entre nós, povo de terreiro, um tacar macumba no outro, mas perante a sociedade a gente precisava ser unido e deixar as diferenças de lado, né? Mas, infelizmente, dentro do povo de terreiro tem muito essa disputa aí. Infelizmente, né? Não sei como é no Rio de Janeiro, mas aqui é o que eu percebo. Aqui é também é muito difícil trabalhar por uma causa, porque o grande desafio da Umbanda, eu vejo que é o racismo intra-religioso. A minha casa é melhor do que a sua, a minha doutrina é a verdade absoluta. Não existe isso. A Umbanda é um grande corpo espiritual
e cada casa é uma célula desse corpo, onde um guia-chefe dá a diretriz e dá o tom daquele trabalho. Então, a minha visão é essa. Então, quando um médium elege uma casa, é direcionado pela sua espiritualidade, eu digo que terreiro é coisa de pele, igual a relacionamento. Tem que tocar você. Né? Tem pessoas que frequentam o TEA, vão ao TEA e falam, não, parece um regime militar, né? Porque muito disciplinado. Olha, para eu trabalhar, eu preciso dessa mínima estrutura. Uma hora para começar, uma hora prevista para terminar, algumas regras muito claras para nortear, mas tem algumas outras pessoas que não gostam que seja assim, e está tudo bem. E não gostar da forma que eu pratico Umbanda, ou que a mãe Sueli, o Gabriel lá praticam a Umbanda, não quer dizer que somos opositores, inimigos, nada disso. Pensamos de forma diferente, podemos dialogar, respeitar. E temos um bem comum, que é a Umbanda, uma única bandeira. Não importa se ela é africanista, se ela é uma Umbanda crística, kardeciana, né, popular, seja o nome que for, Umbanda. E os irmãos evangélicos conseguem isso. Eles conseguem se unir em prol da causa e tem força. Hoje, dificilmente, nós conseguimos colocar um parlamentar, alguém que levante essa bandeira. Não temos intenção de ter uma bancada umbandista, mas termos representantes para políticas públicas. Ser um bandista, você escolher uma religião, de uma maneira geral, na teologia, quando você estuda teologia, ciências da religião, é um posicionamento político. Ele é apartidário, mas é político. Então, vamos lá. Vou pedir a bênção à Mãe Marília, dirigente da Irmandade Umbandista dos Pretos Velhos, aqui de Petrópolis, do Rio de Janeiro, aos irmãos que estão chegando. Né, o pai Fernando até ficou impressionado. Misericórdia, comer carne de defunto, isso é pura ignorância misturada com maldade. Né, mas, infelizmente, a ignorância muito demarca. E eu achei bacana, pai Fernando, que na dor aí os irmãos conseguiram se unir em prol de um ideal, irem lá falar, levantar a bandeira da Umbanda. Isso é de suma importância. Vou saudar os irmãos aqui do céu, Pai Joaquim de Angola, que estão aqui nos acompanhando pelo Instagram também, e a todos os irmãos que estão chegando, meu saravá. Eu vi aqui uma filha de santo, a Márcia Braz, ela que me indicou o seu canal, e foi aí que nós nos conhecemos. A Márcia fez o contato para mim e nos colocou. Então, foi assim que eu conheci o Gabriel, pessoal. Assistindo um vídeo, achei interessante, assisti alguns vídeos do canal dele, falei, pô, bacana a forma que ele pensa, Umbanda que ele coloca, e é o canal Umbanda e Ciência que deu o título à nossa live. Gabriel, como que surge essa iniciativa, esse processo do canal, como que foi, né? Conta aí um pouquinho para todos nós. O meu canal surgiu como vários canais no YouTube. Veio a pandemia, estava em casa, gostava muito de Umbanda e pensei... Eu, na verdade, sempre gostei de mexer com vídeo, essas coisas. Falei, vou abrir um canal para falar de Umbanda, já que eu gosto de Umbanda. Tô na pandemia aqui, preciso ficar parado em casa, vou gravar, né? Mas aí eu gravei uns 3 vídeos na época. Isso foi em 2020 que eu abri o canal. E não levei muito adiante porque não comecei. Eu tenho um problema que às vezes eu começo coisas e paro, né? Eu quero fazer de tudo ao mesmo tempo e às vezes algumas coisas eu não levo adiante. Mas qual foi a ideia, né? Eu via, nessa época consumia muito canal de Umbanda no YouTube e bem nessa época eu estava recém iniciando o doutorado. E quando a gente entra na pós-graduação, a gente começa, né, a aprender o pensamento científico e tudo mais, e gostava disso. E aí eu pensei, vou fazer um canal de Umbanda que vai tentar olhar a religião pelo um viés científico, né? Tanto é que um dos primeiros vídeos que eu coloquei lá na época era se foi o astral que trouxe o Covid-19, né, na época da pandemia. Porque na época eu vi alguns vídeos de Umbanda, algum canal de Umbanda, o rapaz estava falando que era mago trevoso do astral, que criou o Covid no astral e aí fez com que isso viesse para o mundo. E tinha muitas informações nesse sentido, né? E aí até criei um vídeo sobre isso para tentar explicar de maneira científica essa relação. Mas eu parei o canal quando foi no início desse ano, 2025. Tava até em Bonita, na cidade que você comentou, né?
E um irmão meu de corrente estava lá comigo, ele falou, aí eu comentei com ele, eu tinha um canal no YouTube e tal, mas eu parei. Aí eu mostrei pra ele, ele falou, cara, o conteúdo é muito legal, por que que você não volta, continua e tal? E eu falei, vou testar, né? E aí voltei com o canal, começou a dar certo, mas a gente não pode tentar, como eu falei antes, impor as coisas. E eu pensei, tá, se eu quero que o canal dê certo, eu preciso entregar o que as pessoas querem, mas entregar do meu jeito, né? No YouTube tem muita informação que está mais superficial sobre a religião, informações iniciantes, né? E aí eu tento hoje entregar essas informações mais da maneira como eu penso. E depois que a gente tem uma formação científica, né, passa pela mestrado, doutorado e tudo mais, a gente começa a enxergar o nosso ambiente, a vida, por esse viés, tentando pensar dessa forma. Então, a gente sempre tenta sistematizar esse pensamento, né, para mostrar esse pensamento, tentar buscar fatos, né, buscar comprovações, etc. Então, tudo que eu tento falar no canal são coisas que eu já pensei bastante, são coisas que veio da formação que eu tive dentro da religião, né, que muito tem a ver com a casa que eu frequento, né, meus pais de santo, do guia-chefe, o Exu, seu sete, que ensina muito a gente. Então, dos meus guias também, né? Então eu tento misturar tudo isso daí que eu sou ali no canal, né? Esse pensamento científico, esse aprendizado religioso, que por muito tempo também foi conflituoso, né? Porque eu fiz um mestrado e um doutorado em agronegócio, mas a minha linha de pesquisa ia para ciências comportamentais. Então, dentro das ciências comportamentais, a gente aprende que nós, seres humanos, não sabemos por que que a gente toma as nossas decisões. E aí, estudando muita coisa, eu pensava, será que eu tô doido? Será que eu não tô? Será que tudo isso aqui é ilusão? E a gente começa a viajar um pouquinho. Mas passei por um período conflituoso aí de questionar a religião baseado na ciência, mas isso passou também. E hoje o canal segue essa tendência aí, né? Eu tento trazer conteúdos relevantes, mas beirando ali uma informação mais inicial para quem está chegando, né? E aí vamos ver o que o futuro traz. Pessoal, eu coloquei o link do canal aqui para vocês no, aqui nos comentários. Depois eu coloco novamente, canal Umbanda Ciência, aí que é o canal do nosso irmão, para vocês prestigiarem, curtirem, né? Isso é de extrema valia. Peço a bênção e saúdo ao querido pai Luiz Franco, do Templo de Umbanda Caboclo Rompe Mato, de Campos dos Goitacazes, aqui no noroeste do Rio de Janeiro. A mãe Beatriz, do Templo Escola, vovó Maria Conga, lá de Franco da Rocha, em São Paulo, também chegando por aqui. Como que foi esse processo, né, voltando um pouquinho na história, de você conciliar sua vida acadêmica, a ciência, né, o comportamento humano, a religião e o início, talvez, não sei se isso se cruzou, né, um desenvolvimento mediúnico. Como que foi esse processo? Né? Como que também você, eu acredito que muitas das suas dúvidas, além de buscar sua liderança espiritual, os guias da casa para saná-las, mas você foi pesquisar por essa veia, ainda mais por cientificamente aprendemos a pesquisar, a buscar informação e principalmente falta um pouco dessa cientificidade na Umbanda, né, da estruturação. São poucos escritos acadêmicos, ainda tem muita carência na área acadêmica umbandista. Como que foi isso aliado ao seu desenvolvimento, ao processo, ao fenômeno em si? Que é o que traz os médios e muitos se satisfazem apenas com a parte do fenômeno. Uhum. Incorporei sensações, mas tentar entender, né, todos os mecanismos que às vezes são por trás da incorporação, né, desde um acoplamento energético, áurico, incorporação, psicofonia, seja o nome que venhamos a dar. Como foi isso? Então, como eu falei, né, estudando as ciências comportamentais, a gente aprende que não sabemos por que toma decisão, por que tomamos decisões, e eu já me deparei com experimentos científicos que mostravam
que a ciência não comprova nada, ela dá indícios, né? Mostrava que o nosso cérebro criava gosto, né? Dependendo. Esses dias mesmo eu vi um vídeo aí de um meme, o rapaz pegou uma água de torneira e fez todo um marketing em cima da água, falando que era uma água colhida nas montanhas não sei da onde, que escorria pelo orvalho e tal, e era coletado. E depois de toda essa informação, as pessoas achavam a água melhor e queriam até pagar $1.000 pela garrafa de água, mas era água da torneira, né? Então o nosso cérebro ele tem o poder de criar até um gosto, né? Então eu me questionava até que ponto o meu cérebro está criando tudo isso daí. Ele pode até criar uma cura. Se meu guia baixou e realizou uma cura, será que não é o meu cérebro criando isso e a pessoa que está ali também criando aquela autocura nela? Eu ficava me questionando. Então, mas sim, passando o tempo, houve um período sim que eu fiquei muito estudando, vendo livros, vendo artigos acadêmicos sobre a religião, e eu cheguei a uma conclusão, que eu não vou ter a resposta para isso. Eu não vou ter certeza. Mas lidando com, recebendo os aprendizados aí do seu set aqui no terreiro, que para mim é muito importante, assim, os aprendizados que ele dá, e a oportunidade que eu tenho de estar perto de um espírito como ele e de um médium como o Pai de Santo que eu tenho, eu consigo ter informações que eu não conseguiria encontrar em outros locais. E aí, conversando com ele ao longo dos anos, eu percebo hoje que eu não preciso me preocupar com isso, né? No final das contas, eu tento entender que se eu tô na religião, a religião também envolve fé. Não posso ser só científico. Então, basta eu escolher. Quer estar na religião? Quer. Então tá bom. Tenha fé. Fé que. E qual é a minha fé? É a fé em acreditar que isso existe. Porque se eu for ficar muito entrando na pira da ciência, eu vou sempre achar porquês, né? Eu sempre vou questionar, eu sempre vou encontrar mais perguntas que respostas. E a espiritualidade vai me dar mais respostas que perguntas. Então eu tento unir esses dois. E outra conclusão que eu cheguei é que aqui nessa encarnação de maneira limitada, a gente não vai ter capacidade para entender 100% a espiritualidade ou como as coisas funcionam na espiritualidade. Então, esse é um anseio que vem diminuindo dentro de mim, porque eu estou me confortando que eu ainda não vou conseguir ter capacidade para entender isso. Mas já entendi muita coisa através dos ensinamentos dos espíritos. E aí eu acho que basta eu seguir na fé por enquanto. Eu concordo, até mesmo porque nossa consciência ainda é muito limitada para entendermos aspectos, às vezes, da espiritualidade. A gente quer se aprofundar, ter todas as respostas e não vamos conseguir. E é um desafio, né? A Umbanda, primeiro que ela é uma religião muito vivencial. Eu diria que 90% de Umbanda é vivência, o médico sentadinho no banquinho, atendendo, o caboclo com o pé no chão do terreiro, o Exu firmando a casa, orientando, e isso é essencial para o trabalho de Umbanda. É claro que a literatura, ela vem crescendo, ela tem uma importância, mas é uma maturidade para que nós possamos peneirar. Isso aqui se adequa à minha realidade, isso é de bom, eu vou pegar, isso aqui não me serve, isso é um desserviço, e é uma visão analítica que muitas vezes faltam aos umbandistas. E o compromisso de você se preparar enquanto um médium melhor. Para eu me preparar, diariamente eu vou buscar entrar em contato com Umbanda, estudando, refletindo, né, e analisando aquilo, e quando eu vou para uma gira, eu tenho que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu tenho que estar atento. E as pessoas às vezes estão no terreiro, a mente muito turbulenta, elas estão em vários lugares, e só de corpo presente no terreiro. E isso às vezes se reflete em algumas dificuldades. A ciência é importante, a Umbanda não pode se distanciar da ciência. A Umbanda, dentro daquilo que eu acredito, ela é um tripé entre o fator espiritual para o homem, entre o homem buscar o suporte da ciência, seja pela via da medicina, seja pela via investigativa, da psicologia, para ver as questões emocionais,
mas os guias eu nunca vi refutar ciência. Se estão refutando, não são guias de luz, né? Porque na espiritualidade, relatos são que eles estudam, que eles se preparam, e eu preciso me preparar muitas vezes para um trabalho acontecer. Antes de falar, vou pedir aqui a bênção ao terreiro de Umbanda Caboclo Arranca Toco, que está aqui nos acompanhando, a todos os irmãos que estão chegando. Compartilhem a live, se inscrevam no canal, marquem os amigos. E tem uns comentários aqui, ó. Perdão, Pai Alex, vi agora que o senhor está aqui. Do Centro Espírita Pai João de Guiné, em Itabira, Minas Gerais, seja bem-vindo. Né? E tem aqui o Pai Fernando comenta uma sugestão: a existência de Deus explicada através da teoria das cordas. É algo bem interessante. Pai, eu ainda não li, não sei se o Gabriel já leu sobre isso. Né? Eu brinco que eu tenho uma fila de livros me olhando. Aí eu tenho que eleger, aí às vezes vem um aluno na faculdade, professor, lê isso aqui ou algum livro de Santo. Vou tentar, porque você tem que fazer malabares, que às vezes você vai lendo. E a Roberta coloca assim, a Beta: a fé não se explica, se vive, mas acredito que hoje a Umbanda amadureceu. O sagrado é um universo infinito, um infinito de aprendizado, mas também nos exige um pouco de racionalização para que sejamos coerentes nos atos. Esse é um ponto importante. Eu vou pegar o gancho da Beta para nós falarmos. Por quê? A fé é de suma importância, mas a fé ela precisa ser racionalizada. Será que é coerente, horas, aí alguém vender o feijão mágico de Deus? Será que eu vou vender um pouquinho do padê mágico de Exu e você vai comer e eu vou prometer uma salvação? Tire o seu óculos, jogue aqui na fogueira de Exu, porque Pombagira vai lhe curar agora. Nós temos que ter cuidado em brincar com a fé das pessoas. Eu digo para todos os filhos que eles precisam entrar igual, eles precisam sair do terreiro, melhor dizendo, iguais ou melhores do que chegaram, não piores. E eu, quanto médium, tenho uma responsabilidade de, ao invés de eu estar no terreiro ajudando a transformar o meu karma em dharma, em trabalhar o meu melhoramento, em angariar mais karma. Às vezes por uma mediunidade imprudente, às vezes por passar à frente do guia. E não dá para eu acreditar em tudo. Eu falo que o trabalho de aconselhamento espiritual é um trabalho de corresponsabilidade. Se der qualquer problema, gente, a falha é minha, pessoa física, não do guia. Né? Se der algum problema, eu prescrever uma erva errado e der problema, o terreiro responde e aquele médium responde legalmente, né? Por prática legal da medicina. Então a gente tem que ter muito cuidado. Né? Já vi pessoas irem no terreiro e passarem arruda para usar como colírio no olho e a pessoa praticamente ficar cega durante um tempo e ter que ser tratada. Olha a imprudência. Gabriel, como você vê essa questão? Qual a sua perspectiva sobre esse assunto? Eu acho assim, olha, a gente comentou alguns pontos que tem a ver com isso aqui durante a nossa conversa. E vou falar assim mais de uma perspectiva das coisas que eu enxergo aqui na minha região. Né? Às vezes eu percebo que os terreiros focam muito em pontos que não é que não são necessários, mas talvez não são tão urgentes. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Vejo muito terreiro fazendo ações que não necessariamente vão contribuir para a formação daquelas pessoas. Por exemplo, é interessante, tem editais que são disponibilizados para os povos de terreiro participar e conseguir recursos para realizar atividades e etc. Né? Aí vamos supor, o terreiro pega um recurso desse e faz lá uma horta comunitária. É interessante? É muito interessante, né? Mas uma coisa que eu não vejo os terreiros fazendo é focar na formação das pessoas e no aprendizado. Talvez porque eu tenho esse viés, né? Mas uma pessoa melhor formada, ela vai conseguir ler melhor, compreender melhor, buscar melhor informações. E tem um rapaz aí, eu acho que ele é até do Rio de Janeiro, Cláudio Zeferino. Uma vez eu escutei ele falar que o melhor médium é o menos enganado, né?
E eu estendo que o melhor umbandista é o menos enganado também. Mas para a gente ser o menos enganado, a gente tem que estar bem informado também, tem que ter um raciocínio crítico, né? Tem que analisar. Então, isso serve para tudo. A pessoa que vende lá o pedaço da cruz ungido por 10 mil e a pessoa compra, isso acontece no terreiro também, né? E vai da pessoa ter o pensamento crítico para não cair nisso, né? Então, eu acredito que uma das ações que as comunidades de terreiro deveriam fazer é tentar focar nisso, né? Tentar buscar esse conhecimento para que a gente também seja mais críticos com a nossa própria religião, né? Para que as pessoas não caiam em furada por aí também. Porque hoje a gente vê que existe muita marmota também e a pessoa está tão na urgência, na necessidade de algo que ela acaba caindo nessas situações aí. Então, eu acho que esse poderia ser um caminho, né, para evitar esses problemas. Eu concordo. O professor Paulo Zeferino, perdão, já esteve aqui conosco, é uma pessoa que busca levar muito essa perspectiva da Umbanda, o entendimento das religiões afrodiaspóricas, né, essa compreensão. É importante, pessoal, quando eu entender o que é Umbanda. Você sabe definir o que é Umbanda? Né? Então, vou pegar uma definição dada pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, que é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Se eu chego num terreiro, tem alguém praticando uma magia negativa numa gira de Umbanda, isso é caridade? Isso se coaduna com a proposta da Umbanda, daquela casa, da transformação interior? Qual é a mensagem daquele guia que estaria à frente? Então, primeiro eu preciso distinguir. Às vezes eu estou num lugar que se diz que é Umbanda, mas na verdade está praticando qualquer outra coisa e não é Umbanda. E saber, né, às vezes respeitar isso aqui não é meu lugar, entender, e principalmente os médiuns. É muito ruim. Eu digo que a Umbanda ela precisa ser explicada pelo umbandista. Se eu vou numa casa, a casa tem uma cultura, por exemplo, de usar uma faixa colorida na cintura, entendeu? Porque você tem que saber explicar alguns sons. Por que vocês usam a vela preta e branca para o Mulu? Né? Por que para Oxóssi a cor é verde, no Candomblé é azul? Uma mínima explicação. Por que você se abaixa? Cantar totô, você toca o solo, é mínimo isso. Não adianta eu estar no terreiro só para incorporar, só para fazer uma repetição. Ah, mas meu terreiro não tem aula, não tem uma aula de doutrina. Olha, a aula começa quando a vela acende, antes mesmo da vela acender, na gira. Tem alguns regentes que não têm didática, às vezes, para ensinar, mas tem muita sabedoria. E às vezes foram pessoas que não tiveram acesso. O que o Gabriel teve, né, de um privilégio de fazer um doutorado, 0,2% da população brasileira tem esse acesso. Letramento é importante para eu me questionar, mas isso não quer dizer, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, quando recomenda o branco como uniforme, é para não distinguir aquele que é o doutor ou aquele que é o faxineiro. A dona de casa, todos somos médicos trabalhadores diante do Pai, mas eu preciso angariar conhecimento e aplicá-lo com sabedoria. Eu vejo muitos humanistas que conhecem muito da religião, mas não têm sabedoria. Né? E isso é um ponto importante de pensarmos também. Como você vê essa questão do conhecimento, sabedoria? Não, seguindo esse gancho aí, eu acho que isso vai um pouco além. Vou dar um exemplo, um comportamento que geralmente eu vejo as pessoas tendo, né? Muitas pessoas têm receio até de questionar as entidades, né? Uhum. Guia, desculpa, né? Por que você está fazendo isso? O que quer dizer isso, né? Ou saber falar não para o espírito. Será que eu não posso falar não para o espírito, né? Seu sete sempre ensina a gente, a gente costumava falar muito sim para ele. E um dia ele falou umas coisas lá, e aí eu falei, sim, tá bom. Ele falou, não, você não vai falar não para mim, não? Você tem que aprender a falar não. Então, o que ele quis dizer com aquilo? A gente tem que questionar, e se tá entendendo que algo tá errado, que tá estranho, tem que falar não, né? E cabe ao espírito explicar pra gente se a gente não tá entendendo, né?
Então, eu vejo que as pessoas acabam entrando muito nessa, aceita tudo, né? Não questiona, não pergunta, tudo confia muito. Ah, tem uma entidade ali e tudo que ela tá me dizendo é a verdade absoluta. Pode não ser. Ou o espírito tá te testando para saber se você vai falar um não ou não, né? Às vezes a gente cria uma ideia, pelo menos essa é a vivência que a gente tem, cria uma ideia que o espírito vai sempre falar tudo que é de melhor, né? Tudo Uhum. bonzinho. E da experiência que a gente tem, ele é capaz de falar coisas que vão mexer com a gente, só para ver se a gente vai saber falar um não para ele, né? Para depois ele ensinar o que ele precisava ensinar. Então, acho que falta esse questionamento, né? Mais esse senso crítico mesmo nas pessoas, de não ter medo de questionar a espiritualidade, né? Porque se eu vivencio a espiritualidade e ela é tão boa, não é um questionamento que ela vai me punir por isso, né? Uhum. Sua fala me remeteu à minha mãe de santo, eu ainda criança, antes de iniciar na Umbanda, ela falava que não era necessário ter medo dos guias. Eu devia ter uns 9 anos nisso, mas sim respeito. Então, eu quando cambonava, eu, às vezes não questionava o guia, ou às vezes tirava uma dúvida ali na hora da folha que eu não entendi, mas quando a pessoa ia embora depois, o consulente, ao final da consulta, perguntou: meu pai, por que você prescreveu isso? Pode me explicar? Os guias são os verdadeiros instrutores. Nós, muitas vezes dirigentes, estudiosos, estamos, às vezes, à frente de um trabalho apenas, zelando por um trabalho norteando, representando aquele guia espiritual. Mas você questionar, porque às vezes a espiritualidade permite que alguns obsessores acessem a corrente para nos testar efetivamente. Né? Nem tudo que reluz é ouro. Né? Um espírito zombeteiro ele consegue se passar por um caboclo, mas ele não consegue sustentar isso há muito tempo, porque ele não tem a luz do caboclo. Ele não consegue, ele pode ali querer se mostrar para um médium vidente, alguma coisa assim, mas a gente vê que isso não vai adiante. Ele não tem profundidade no conhecimento. E mesmo todos os guias que baixam na Umbanda, eles não vão ter todas as respostas. Eles são espíritos que estão vibrando num grau superior a nós, mas tiveram seus erros, seus acertos. Muitos ainda vão voltar a reencarnar, e não é demérito nisso, porque se um espírito como Emmanuel, como o próprio Francisco de Assis diz que vai voltar a reencarnar, Joana de Ângeles, Ramatiz, tantos espíritos estão voltando a reencarnar. Né? O Cristo reencarnou, né? Porque é claro que eu estou falando de espíritos missionários. Muitos espíritos estão na Umbanda, alguns são missionários, mas outros não. E ter esse entendimento, eu gosto muito, Gabriel, de conhecer entidades, né? Entender como ela trabalha, como que ela se comporta. Eu, por exemplo, eu aprendo, tenho a facilidade de gravar o nome dos guias, então eu quero ver se eu chego numa casa e tem um pena preta, que não é um caboclo tão comum, eu quero ver aquele pena preta na cabeça daquele médium. Apesar de saber que cada incorporação é única, mas para ver se pelo comportamento eu vejo algum caso daquela falange no comportamento, como se porta, né, para ver essas correlações, né, e tentar entender e criar minhas hipóteses aqui, né, no meu imaginário para tentar responder isso, né? Mas essa fé cega, ela nunca vai ser saudável, né? Quando você vê um irmão de santo, alguém te procura pelo canal para questionar, porque muitas pessoas que têm uma fé cega tendem a se decepcionar com muita facilidade. Eu digo que o médium de Umbanda, muitos chegam na Umbanda apaixonados. A paixão é um frisson, é um calor, mas se a paixão não se torna amor, aquele médium vai embora. É fogo de palha. Daqui a pouco, pô, a vida é muito cansativa, pô, tem tantos chamados aí na sociedade, desde o churrasco no final de semana, a balada na sexta-feira, pô, é muito complicado, começa a ser pesado. E alguns médicos até se frustram, porque a mediunidade, muitas vezes, ela não decorre da maneira que aquele indivíduo espera. Não é da minha forma. Eu digo, como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Né? Quem está no controle é a espiritualidade, não eu. Como que é isso? O que você pode falar a respeito? É exatamente isso daí. Muita gente chega no anseio, né? E achando que as coisas vão ser como elas acreditam,
Mas assim, você me falou das pessoas me procurarem, né? Seja pelo canal ou às vezes conversar no terreiro. É, eu acho que hoje a gente sempre vai estar batendo aí no senso crítico, né? Como a pessoa não tem senso crítico, é muito mais difícil ela filtrar as informações. E hoje na internet é muito fácil encontrar vídeos sobre a religião e a maioria das coisas é a incorporação, né? É trabalho de quimbanda e etc. E as pessoas acabam de tanto ver aquilo, acho que aquilo é a verdade, digamos assim, né? Aquilo que é o normal, né? Sendo que a vivência de terreiro não tem nada daquilo, né? Aquilo ali é 0,01% da vivência do terreiro. E as pessoas acham que aquilo é o normal. Então, quando elas buscam um terreiro, geralmente elas buscam o que elas estão acostumadas a ver na internet, né? Então, ela vai buscar a manifestação da incorporação e etc. E quando ela acaba adentrando aí num terreiro, aí ela às vezes se depara com a realidade, né? E a própria espiritualidade não dá de mão beijada, né? Faz a pessoa capengar, faz a pessoa ver se ela vai se manter naquela situação mesmo. Então muita gente entra na ânsia, né? Ah, falaram para mim que eu sou médium, então eu vou lá incorporar, mas não consigo. Ah, mas aí eu tenho que passar por isso e por aquilo, aí acaba desistindo. E aí bate naquele ponto que a gente comentou, a pessoa não se enxerga como um religioso umbandista. Ela vai pro terreiro para incorporar, ela não vai lá para aprender. E, inclusive, o último vídeo que eu coloquei no canal aí é sobre. Até coloquei uma capa assim, como desenvolver 10 vezes mais rápido, né? Que aí a Ah, pessoa vai isso olhar é e falar, bom mesmo. nossa, eu vou desenvolver 10 vezes mais rápido, o que que esse louco tá falando? Mas aí o que que eu falo no vídeo? Olha, resumindo, né, dando spoiler, a melhor forma de você desenvolver 10 vezes mais rápido, que é uma forma que as pessoas geralmente quando vão no terreiro não buscam, é procurar cambonar. Por quê? Quando você cambona, você tem acesso total ao espírito. Você vai ver como ele trabalha, o que que ele está fazendo, você tem a oportunidade de perguntar e às vezes saber do trabalho daquela entidade mais que o próprio médium que está incorporando aquela entidade. E se você tem tanto acesso a conhecimento dessa forma, naturalmente você vai conseguir desenvolver mais rápido. Porque desenvolver dentro do terreiro não é incorporar, é você aprender. Você está lá no terreiro, não é para incorporar, mas é para o seu autodesenvolvimento, para você conseguir fazer da sua vida aquilo que você veio fazer, para você trilhar o caminho na sua vida, aquilo que seria melhor. E a espiritualidade vai sempre empurrando a gente, tentando empurrar a gente nesse caminho. Se a gente sai um pouco, eles vão empurrando lá. Incorporar, eu, Gabriel, penso que é uma consequência à parte. Eu acho que os espíritos pensam assim: olha, você está aqui no terreiro para se desenvolver como pessoa, para melhorar como pessoa, para você trilhar o seu caminho evolutivo, vou colocar entre aspas, mas em troca, já que você é médium, vamos incorporar aí para eu poder atender as pessoas, tá? Não é você que vai atender, para eu atender as pessoas. Claro que você tem a sua responsabilidade como médium, mas isso é a consequência. A gente está lá para atingir essa versão aí que a espiritualidade acha que é o melhor para a gente. Então eu tento enxergar dessa forma, assim. Também concordo. Seu comentário me remeteu a um comentário que a mãe Laudelina, uma das babás da tenda da Piedade, tenda mátrica de Umbanda, falou, que é o seguinte, que seu Guarani, um dia, que é o caboclo que ela serve, falou que ele foi cambono. Ela não entendeu na hora, porque como que ele foi cambono? Né? Muito tempo já desencarnado, não tinha nenhum banda ainda, e ela fala que quase durante 10 anos ela cambonou, e ele estava ao lado dela. Então ele foi cambono junto com ela, aprendendo, e as pessoas acham que ser cambono às vezes é algo menor, e pelo contrário, você é um médium de sustentação, seus guias estão ali ao seu lado, é um processo, é uma forma de desenvolver, é uma forma de você aprender, né? Isso não quer dizer que você vai repetir a receita daquela entidade que está ali atendendo, porque cada entidade tem a sua forma, mas você vai vendo casos, situações
E aquela consulta também serve para você. Eu sempre me pergunto, Gabriel, quando eu vou tomar alguma decisão, eu tenho que pensar às vezes em algo que é um pouco mais difícil, eu pergunto o seguinte: o que seus sete flechas, que é o caboclo que eu trabalho, ele me orientaria nessa situação? O que ele falaria para um consulente? Se eu estou acostumado a trabalhar com ele há tantos anos, eu já sei mais ou menos como ele pensa. Se eu cambolei muitos anos seu Zé Pilintra, eu vou perguntar assim, o que seu Zé responderia nessa ocasião? Por isso que eu falo, a Umbanda precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não adianta você estar ali, ai que saco, demora essa consulta, veja a hora de acabar a gira, porque aqui no TEA, por exemplo, nós temos a gira de desenvolvimento que todos trabalham durante a gira. Na gira pública, a atividade mediúnica de incorporação é liberada para os médios de aconselhamento ou de passe. Então, médios que ainda estão numa fase inicial, burilando, eles vão cambonar. E isso é uma etapa do processo. E algumas pessoas eu sei que ficam muito chateadas. Horas cambonar o guia, horas chamar alguém para ser atendido, horas pegar um copo d'água para a entidade. Isso não é menor. A Umbanda não se faz sem cambono. Pode não ter ninguém para atender, mas se não tiver cambone, não tem um trabalho, né? Pode não ter tambor, não ter nada. O caboclo das sete encruzilhadas, ele dizia que para fazer Umbanda você precisa de três coisas: um cambono, um consulente e uma árvore. O cambono para assessorar alguém, o consulente para a caridade acontecer e a árvore para proteger, ali para as pessoas não ficarem no tempo, no sol, no relento, na chuva. Então é importante, a figura do cambono é importante na Umbanda. As pessoas acham que é um status incorporar, né, que é assim, como se fosse algo diferenciado, quase que um X-Men, e não é por aí, né? O cambono, ele é um médium de sustentação, eu falo que ele é o fiel da balança, ele é os olhos do terreiro, ele vai ouvir tudo que está se passando ali, tem uma ética em trabalhar com aquela entidade. Sim. Dentro desse processo, né, do canal que você conduz, que costuma mais chamar a atenção do canal, como o vídeo que você falou agora, turbine sua mediunidade, incorpore 10 vezes mais rápido, né? Porque hoje todos esperam uma mediunidade fast, né? A gente vive numa cultura que as pessoas assistem, você coloca, eu reduzi os vídeos do canal para 2 minutos, 1 minuto e meio. As pessoas não assistem aquele vídeo todo. Raras são as pessoas que assistem até o final. Como você vê a mediunidade nesse processo de liquidez? Tudo é para ontem, tudo é muito rápido, tudo tem que ser fast. O que você recomenda, o que você orienta e o que as pessoas tendem a pedir no seu canal? Então, no meu canal, o que mais, vou colocar assim, o que mais fez sucesso, vamos lá, os assuntos que mais foram sucesso, né? Sintomas de incorporação, as pessoas querem saber o que sente quando incorpora. Descobrir se tem trabalho feito contra a pessoa. Amarração amorosa e pontos riscados. O que eu percebo? O assunto top das pessoas é a incorporação. Mas eu acho que, assim, devido a toda essa história da internet que a gente já conversou e das pessoas, às vezes o primeiro acesso da pessoa à religião é o TikTok, por exemplo, né? Ela vai achar que é aquilo, né? Então, isso a gente não vai ter como fugir, né? A primeira ideia da pessoa do que é um terreiro é Exu e Pombagira bebendo e fumando, né? Então, quando ela chegar no terreiro, só que ela vai ter a oportunidade de talvez entender que não é aquilo, né? E muitas vezes a pessoa chega para a entidade achando que é uma coisa, a entidade vai ser o momento da entidade chegar e mostrar para ela como que é a realidade, né? E aí acho que naturalmente ela vai se desconstruindo, caso ela queira, né? Porque aí é o momento que muita gente também foge, né? Ou busca um local que vai ter aquilo que ela quer, né? Existem locais para todos os tipos de pessoa. Mas fora essa questão da incorporação, o que mais tem assim são pessoas com essas dúvidas aí. É trabalho feito e amarração amorosa. Muita gente o pessoal tá atrás aí da macumba, mas quando chega no terreiro também vê que não é bem por aí, né?
E eu tento trazer esses assuntos lá no canal porque são coisas que eu mesmo enxergava diferente antigamente e hoje tenho outro entendimento e que eu considero que é importante ser passado, né? Falo também sobre sacrifício animal, né, e etc. Que são alguns tabus que eu enxergo dentro da religião, né? Então, fora esses vídeos que são direcionados mais a pessoas que estão buscando a religião, que estão iniciando, eu tento falar sobre alguns tabus também, né? Entendido. Agora, uma questão que a gente as pessoas buscarem as redes sociais, não adianta querermos nos furtar. Eu sou uma pessoa antes do Google, eu sou da época do KD, quando estava começando o KD. Muitos aí nem sabem o que é o KD, mas eu tive a sorte de desenvolver minha mediunidade antes da internet, de você encontrar mais ou menos ali nos idos dos anos de 1900, perdão, de 2010, é quando a Umbanda ganha força nas redes sociais, né, e as pessoas começam a preparar conteúdo. Nós não temos como nos furtar disso. Primeiro que nós não temos uma concessão de TV para falar de Umbanda, para poder chegar a desconstruir isso, não para catequizar ninguém. Então, a rede social ela acaba democratizando aquilo que é bom e aquilo que é péssimo, aquilo que é ruim. É claro que muita coisa que a gente vê nas redes sociais não é Umbanda, é um circo dos horrores. Ou seria uma quiumbanda, uma reunião de quiumbas se passando por Maria Mulambo, por Maria Padilha, seu Cancarruas. Eu não consigo conceber Exus, né, que são guias que são guardiões, são atalaias, né, não consigo concebê-los num open bar. Será que um guia de luz, trabalho espiritual tem que ter objetivo, né, para acontecer? Será que o guia de luz só vem para a Terra para ficar bebendo, dançando? Aí eu me pergunto quantas curas aquele espírito fez na cabeça? Porque São Carlos ele é curador. O bom Exu é aquele que cura, não é aquele que faz o fuxico. Né? E, uma pombagira vai se dignar a trabalhar para a amarração, pombagira que fala sobre empoderamento, sobre o feminino, sobre essa força do feminino, para que ela vai fazer isso? Vai se trocar por uma garrafa de champanhe? Maria Padilha, que Maria Mulambo é essa? Por uma rosa, por uma carteira de cigarro, por um padê, por um galo? É outra classe de espírito. E isso, a ciência, o conhecimento, liberta. Você acha que, claro que, pelo que eu entendo, o seu canal tem a missão de dirimir, tem a missão de trazer clareza a respeito aí da prática umbandista. Mas como você vê esse combate? Porque você coloca em um vídeo sobre um conteúdo, às vezes, sério, etc., não tem tanto apelo. Mas se você colocar um vídeo de alguém incorporando, se sacudindo e colocar, olha a incorporação mais forte do mundo, né? Isso traz chama a atenção de uma forma, aprenda a arriscar o ponto do seu caboclo. Né? Como você vê isso e como que é o trabalho de desconstruir isso e praticar, como dizia, uma Umbanda séria? O Caboclo Mirim dizia que Umbanda é coisa séria para gente séria e para quem quer se tornar sério. Como difundir essa seriedade? Olha, eu penso assim, como eu falei antes, a gente não vai escapar disso. E eu penso muito nisso. Se o meu objetivo no canal fosse só crescer o canal, gerar visualização e ganhar dinheiro, era muito fácil. Eu fingir que eu estou incorporado, eu posto lá, incorporação forte de Exu Lucifer. Vai lotar de visualização e tá tudo certo. Mas o meu objetivo é tentar passar um conteúdo de qualidade, que eu acredito que o meu conteúdo é de qualidade, né? Mas se eu moldar aqui já é mais pensando na cabeça de marketing, né? Se eu moldar esse conteúdo com uma cara muito, muito séria, as pessoas não vão nem clicar. Então, por que eu coloquei a capa lá? Como desenvolver 10 vezes mais rápido? Porque é isso que a pessoa está buscando. Mas na hora que ela clicar lá para ver como desenvolver 10 vezes mais rápido, ela vai ver, opa, então é isso que eu tenho que fazer para desenvolver 10 vezes mais rápido? É cambonar? É ter compromisso no terreiro? É ir lá escutar o guia? Né? É ir limpar o chão do terreiro? Né? Então, tipo assim, eu tento fisgar as pessoas que estão buscando
o que elas acham que é certo, porque as pessoas também não têm culpa, elas não conhecem sobre a religião. Então, quando ela coloca Umbanda lá no TikTok, vai aparecer o fulaninho pulando de tumba em tumba no cemitério, né? Mas eu tento fisgar a pessoa por isso, e aí depois que ela entrou lá, eu tento passar um pouquinho do que eu considero que seria ideal, né? Interessante ali para ela. Porque aí, para se aprofundar, aí vai de cada um, né? Então, se eu tentar ficar muito no sério, eu não vou conseguir pegar essas pessoas também, né? Então, eu coloco uma capa, muitas vezes até sensacionalista, né? Mas, na verdade, é uma outra maneira de passar aquilo que eu acho que seria bom, um bom caminho para a pessoa aprender dentro da religião, né? Com certeza. Eu coloquei mais uma vez aqui o endereço do canal no YouTube para vocês poderem compartilhar, se inscreverem, irem lá assistir os vídeos. É um conteúdo muito bom. Recomendo a todos vocês. Gabriel, estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria que você falasse qual é a rotina do canal, se é vídeo semanal, né, como que as pessoas fazem para acompanhar. Para quem quiser visitar o terreiro, né, a, a casa de vocês, quais são os dias de semana, como que encontram essa agenda. Tá. Gente, o canal, a proposta era vídeos semanais, né? Mas estou num período bem corrido, então acabo postando a cada 15 dias, né? Quando dá, eu posto semanal, né? Então, pelo menos a cada 15 dias vai ter um vídeo lá. Então, se vocês puderem seguir o canal e acompanhar, fico muito agradecido. Tem um Instagram também do canal que estou tentando movimentar, né? @Umbanda Ciência no Instagram, se quiser seguir também vai ajudar bastante. E estou sempre disponível lá a conversar. Que não seja sobre amarração, por favor, porque a maioria das perguntas que eu recebo é se eu faço amarração, né? E aí, mas estou lá disponível para conversar, gente. Sobre o nosso terreiro, a tenda de Umbanda Filhos de Palha fica aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, perto do Paraguai. Tem o Instagram do terreiro também, que é @filhos_de_palha. Segue lá se vocês quiserem conhecer o nosso terreiro. As giras aqui são a cada 15 dias aos sábados, tá? Como eu falei, quem conduz a casa é o Exu da casa, seus sete encruzilhadas, que é o Exu do nosso Pai de Santo, Pai Moisés. Se ele estiver vendo aí, mandar um abraço para ele. E é um terreiro um pouquinho diferente, né? Porque quem conduz é Exu, às vezes Exu faz o caos, mas é um caos que organiza e ensina bastante a gente. E a gente também tem um trabalho de Quimbanda, a parte da Umbanda, mas eu costumo não comentar muito, porque hoje a Quimbanda tá aí na internet e o povo acha que aquilo ali que tá na internet é Quimbanda, e não é muito como a gente pratica, né? E é isso aí. Agradeço. Já é as despedidas finais ou não? Sim, pode ficar à vontade, o espaço é seu. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de poder ter tido essa conversa aqui hoje, agradecer ao pai Felipe pelo convite, agradecer a filha de santo que entrou em contato comigo e me buscou. Gostei muito da oportunidade. Me coloco à disposição tanto do pai Felipe quanto de qualquer um aí que tiver, para a gente conversar ou para qualquer outro projeto. E é isso. Estarei no Rio de Janeiro mês que vem. Se tivesse a oportunidade, visitaria a casa do pai Felipe. Será um prazer, Gabriel, recebê-lo. Se quiser vir trabalhar conosco, fique à vontade, né? Agradeço ao pai Moisés, a toda a família Filhos de Palha. O Emiliano está lembrando aqui que sábado tem festa de Herê. Então, para quem Isso. for lá, vai lá prestigiar, né? Ajuda a casa, contribui para a casa, para o trabalho da Umbanda. E eu agradeço a todos vocês, agradeço muito ao Gabriel. Desejo que o Pai Oxalá lhe guie, lhe guarde, lhe dê inspiração para que você tenha as palavras assertivas, para dirimir as dúvidas, levar a bandeira da Umbanda
a todos os corações, uma Umbanda com clareza, com ciência, com engajamento, né, e com conscientização, que isso é muito importante nos dias de hoje. Então, deixo aqui meu saravá fraterno, agradeço a todos os irmãos que aqui estiveram presentes. Né, semana que vem eu estou de volta com a mãe Carla, da Tenda Espírita Tia Maria. Tia Maria. Nós vamos estar aqui numa live muito boa. A mãe Carla tem um conteúdo muito interessante, falando sobre ancestralidade, e eu espero por vocês. Agradeço a todos, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau para vocês.